Olá! Nós, Ana Matos e Camila Hoffmann, na representação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do município de São Leopoldo, gostaríamos em primeiro lugar de agradecer a participação nesse processo formativo e agradecer imensamente a oportunidade por estarmos podendo trocar nesse momento. Em segundo lugar, gostaríamos de deixar nossa posição quanto a uma parabenização a todos os professores e professoras que vêm desenvolvendo um papel fundamental na formação da nossa sociedade e dos nossos cidadãos como um todo. A vocês, professores e professoras, que vêm desempenhando com uma forma tão afetiva e resistente o trabalho de vocês, desejamos não só a resistência, mas também o reconhecimento e uma valorização do exercício do educador. Então, é um prazer estar podendo partilhar com vocês nesse processo formativo e nesse eixo em específico que trata, então, da segurança alimentar e nutricional. Eu me chamo Ana Matos, eu sou nutricionista de formação, sou pesquisadora, militante e defensora dos direitos humanos, principalmente do direito humano à alimentação adequada para todos e todas, e também da garantia da segurança alimentar e nutricional. Atualmente, eu sou então conselheira e componho a equipe diretiva do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de São Leopoldo, juntamente com as minhas colegas Adriana Conzatti da Emater e a Camila Hoffmann, que vai estar se apresentando aqui para vocês também. A gente tem uma proposta colegiada, feminina e feminista do nosso conselho e temos então nos fortalecido nesse formato coletivo de gestão. Professoras e professores, obrigado pela oportunidade de partilhar com vocês aqui nessa formação. Eu me chamo Camila Hoffmann, sou nutricionista, consultora em amamentação, militante pelos direitos humanos e pelas políticas públicas. Sou colega servidora na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município. Nesse momento eu represento a SDS no CONSEA e, como a Ana já mencionou, eu componho com ela e com a Adriana a mesa diretiva desse conselho. Quanto ao tema da segurança alimentar e nutricional, antes de mais nada, a gente precisa ter a compreensão de que o conceito de segurança alimentar e nutricional ele está diretamente vinculado à noção de direito à alimentação. No Brasil, desde 2010, a alimentação ela constitui-se um direito fundamental e social para todos e todas. Então, a partir de 2010, de uma emenda constitucional, a gente consegue que no Brasil a alimentação se torne um direito humano e isso significa que ele deve ser garantido a todos e todas e o principal agente garantidor disso é aquele que nós chamamos de Estado. Isso é feito, então, por diversas ações que a gente pode concluir como uma forma de políticas públicas e programas sociais que são criados ao entorno dessa garantia do direito à alimentação. Então, essa é uma primeira noção que nós precisamos ter. A alimentação deve estar acessível a todos e todas. Só que nós não estamos falando de qualquer alimento. A gente não se contenta com o simples fato das pessoas estarem frente a frente de uma alimentação. A gente quer também que essa alimentação ela seja então segura, que ela tenha não só nutrientes necessários, mas que ela tenha também uma segurança alimentar como um todo. Existe então uma enorme complexidade desse reconhecimento do que seria segurança alimentar e nutricional como um todo. Muito porque a gente tem aquela noção básica de que segurança alimentar significa um alimento saudável, né, com nutrientes adequados e que garantam ali, né, a satisfação fisiológica do corpo do ser humano. Mas para dizer que uma pessoa está segura quanto à sua alimentação, a gente precisa também ampliar essa visão para além dessas questões do nutriente que esse alimento vai fornecer e colocar essa alimentação dentro de um âmbito da vida. Quando a gente pensa, então,
o alimento não só pelo alimento, mas como ele está inserido dentro do nosso contexto de viver uma vida, a gente consegue então fazer essa ampliação e ter um melhor entendimento do que se trata segurança alimentar e nutricional e do que se trata uma pessoa que está, de fato, segura quanto à sua alimentação. Podemos então nos remeter, logicamente, o termo da segurança alimentar e nutricional àqueles alimentos que fornecem então nutrientes essenciais, né? Aqueles alimentos que são saudáveis e seguros, mas também a gente pode ampliar por uma noção daquele alimento que vai trazer uma noção de cultura alimentar, né? Da alimentação enquanto um patrimônio cultural e do respeito a essa diversificação de culturas e territórios que nós temos no nosso Brasil. Também podemos pensar na noção de segurança alimentar e nutricional quanto às questões de acesso a esse alimento, né? Acesso no sentido não só social, né? De poder ter uma proximidade a alimentos que sejam de fato saudáveis, mas também com relação a recursos econômicos na aquisição desses alimentos. Para além, então, do acesso a alimentos de qualidade, nutricionalmente falando, mas também de forma social e econômica, também entra na noção de segurança alimentar e nutricional a questão da quantidade da alimentação que eu vou conseguir acessar. Uma quantidade necessária para a manutenção da vida e para não comprometer outras necessidades essenciais no viver a vida. Então, segurança alimentar e nutricional nada mais é do que esse acesso a alimentos de qualidade, numa quantidade suficiente e que esses alimentos eles sejam sustentáveis, né? Tanto socialmente quanto economicamente. Outro eixo que também está diretamente relacionado trata então da defesa da segurança alimentar para todos e todas, no intuito então de participação popular e controle social por meio das comunidades nessa relação não só da alimentação individual, mas da alimentação de diversos coletivos, né? E o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ele se constitui então como uma dessas instâncias que proporcionam então um local de partilha, de participação popular e de controle social por meio de plenárias que a gente realiza de forma mensal. O Conselho, então, ele tem um caráter consultivo, né, e deliberativo de todas as instâncias que estão envolvidas na segurança alimentar do nosso município. Nós temos uma equipe de conselheiros de segurança alimentar e nutricional que representam diversas instituições municipais, tanto no âmbito da sociedade civil como no âmbito político. E uma das ações sob responsabilidade, então, do Conselho Municipal seria, então, a realização das conferências municipais. Aqui no nosso município, nós já tivemos 3 conferências municipais de segurança alimentar e nutricional. A última ocorreu no final do ano passado, em setembro de 2019, e contou ativamente com a participação de um grande número de pessoas da sociedade como um todo, participativas e que construíram ao final, então, uma série de propostas de garantia da segurança alimentar e nutricional que vão compor, então, um plano municipal para essa garantia. Nesse processo, então, da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, vale a gente recordar a nossa última conferência e a participação ativa dos alunos da nossa rede pública de ensino, né? Então, nós tivemos a presença não só de alunos, mas também das equipes diretivas, professores e professoras, que estiveram apoiando, né, a participação desses alunos e dessas alunas nesse processo de conferência. E a participação de cada um deles foi chave na construção das nossas propostas municipais. Os alunos, eles trazem não só um posicionamento bastante crítico quanto aos aspectos da segurança alimentar e nutricional, mas também eles trazem um fio de esperança na possibilidade de um futuro com segurança alimentar para todos e todas.
Eu e a Camila, então, montamos um texto bem sucinto, expondo essa experiência da terceira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente vai deixar em anexo à disposição para leitura. E no mais, a gente se mantém, então, disponíveis, assumindo, então, que o Conselho ele é portas abertas a qualquer um e qualquer uma que deseja estar e levar alguma discussão. A gente fica extremamente feliz em receber qualquer proposta e qualquer demanda e o contar com o apoio das escolas também nesse momento, porque a gente acredita sinceramente que as escolas são um espaço em que a gente consegue atuar e propor ações de forma a multiplicar esse entendimento do que seria segurança alimentar e nutricional. A gente acredita nessa potência dos alunos tendo essa percepção do que seria segurança alimentar, porque também é uma forma desse conhecimento ser multiplicado por todas as comunidades que esses alunos frequentam, assim como futuros adultos comprometidos com as comunidades do qual eles habitam. Complementando o que a Ana mencionava sobre a estrutura do CONSER, cabe falarmos aqui que em novembro de 2018, a Prefeitura de São Leopoldo aderiu ao SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dentre os compromissos assumidos está a construção do primeiro PLAN-SAN, que é o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela já falou um pouquinho também. Então, essa é uma das nossas tarefas mais importantes para esse ano, né? Na verdade, o CISAM, no cenário nacional, ele está extremamente fragilizado devido à extinção do CONSEA, e do CONSEA nacional, e ao desmonte das políticas públicas que foram responsáveis pela saída do Brasil do mapa da fome em 2014. E diante desse cenário, a gente compreende que é ainda mais necessário que o plano seja construído, evidenciando o panorama atual e nos dando elementos para que possamos pensar, então, a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação para a nossa população e os nossos territórios, aqui do município, então, por pelo menos 4 anos. E as deliberações da terceira conferência de SAM, elas serão matéria-prima para a constituição desse documento, E a conferência ela teve um grande protagonismo infantil, como a Ana mencionou anteriormente, destacando o nosso município na conferência estadual por ter sido o único a levar uma criança como delegada, que foi um menino da escola Chico Xavier. E é fundamental destacar que não partimos da estaca zero, Embora ainda não tenhamos o plano, já realizamos muitas ações que se configuram como intervenções na área de segurança alimentar e nutricional. A maior delas vocês conhecem muito bem, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o mais antigo e de maior cobertura territorial e populacional que existe, sendo inclusive modelo para outros países. Temos também ações de educação alimentar e nutricional realizadas nas escolas ou em qualquer outro âmbito, Também existe em São Leopoldo o PAA, Compra com Doação Simultânea, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, vinculado ao Ministério da Cidadania e que esse ano completa a sua 10ª edição. Ele é uma iniciativa que beneficia agricultores familiares ao comprar os alimentos produzidos, por essas pessoas e distribui para organizações da rede socioassistencial que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Existem ainda Programa de Hortas Urbanas, Estratégia Amamenta Alimenta, o Programa Saúde na Escola, o PSE, o Banco de Alimentos Vale dos Sinos, que é uma organização da sociedade civil, as feiras livres, além de todos os equipamentos e instâncias que executam políticas públicas ou estratégias de promoção direta ou indireta da segurança alimentar e nutricional, como o Programa Bolsa Família, as unidades básicas de saúde, os centros de referência e assistência social, os CRAS, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, a assistência técnica rural através da Emater, Ascar, as residências multiprofissionais da Unicinos, os grupos de economia solidária, vigilância epidemiológica e sanitária, grupos de luta pela moradia digna, dentre outros, E nós achamos importante enfatizar tudo o que já acontece e o quanto acreditamos que
O plano de segurança alimentar e nutricional e, sobretudo, a existência desse coletivo plural pode fortalecer a articulação entre Estado e sociedade, dando maior visibilidade ao que já acontece, qualificando essas iniciativas e potencializando outras intervenções estratégicas a partir de diagnósticos territoriais. Então, o propósito de tudo isso é a garantia do direito humano à alimentação adequada. E a pedido da Vitória e da Sandra, nós fizemos uma série de sugestões de sites, materiais de apoio e vídeos didáticos para auxiliar nesse processo. A SMED também compõe o CONSEA e ficamos muito entusiasmadas assim, que a segurança alimentar e nutricional é pauta de uma formação docente. Então, que coisa boa. Vocês e os estudantes fazem parte dessa revolução. Bom trabalho a todos e todas e contem conosco.